Pod Lovers, me conta, ou melhor, deixa eu te contar. Se você ainda não se inscreveu no canal, você não sabe o que você tá perdendo, tá? Primeiro, ótimo encontro aqui com você. A gente tá sempre para falar de amor. Seja muito bem-vindo. Se inscreve no canal, curte, comenta. Já vou pedindo logo na primeira frase, porque é importante, tá? Não só para que a gente crie uma relação dentro do YouTube, para o YouTube entender que você também gosta do conteúdo, né? Então é importante. Antes de mais nada, também quero agradecer aqui, ó, essa parceria maravilhosa da minha vida, que é a Andréa Frei agora, hein? Maravilhosa. Olá, querida. Olá, meu amor. E eu quero agradecer aqui de coração a participação do Dr. Renato Agostinho, que aceitou esse convite para participar aqui com a gente desse Pod Love, para falar um pouco sobre a nossa saúde, né? Nossa saúde mental. Eu que agradeço, André. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui para a gente poder estar batendo um papo sobre assuntos aí que são da nossa realidade, do cotidiano da grande maioria das pessoas, né? Que é a saúde mental, que é a parte da psiquiatria, inclusive, né? E que tem trazido sofrimento para tantas pessoas atualmente, né? Antes de mais nada, posso fazer um questionamento rapidinho? Porque a gente estava falando antes aqui e me veio à cabeça, né? A gente estava falando sobre o aumento da procura, né? Por tratamento e por cuidados. Doutor, você que... Posso chamar de você? Pode. Você que é da área da saúde, você que trata pessoas há tanto tempo, com tanta maestria... O aumento à procura é por conta de que as pessoas estão mais esclarecidas ou porque algumas patologias com a modernidade talvez podem aumentar? O que é que está acontecendo? Ou é tudo no montão? Então, eu diria que é tudo tem contribuído para um aumento, né? Tanto do lado de um aumento dos transtornos psiquiátricos, dos problemas de saúde mental, quanto também, né, um aumento da consciência das pessoas em relação a uma busca, né, por ajuda, a tratamentos, né, que existem, que antigamente não existiam e que antigamente as pessoas sofriam, permaneciam sofrendo e não tinham recursos, né, não tinham essa possibilidade de ajuda. Então são ambas as situações, né, tanto está tendo um aumento, né, de isso a gente vê por dados objetivos, inclusive de suicídio, por exemplo, né? Quanto a um aumento da consciência das pessoas em que a importância da saúde mental, né, deve ser uma prioridade para todos, né? Se eu chegar surtada no seu consultório, o senhor vai falar comigo nessa calma? Fala, porque ele é psiquiatra dos meus 2 filhos. É mesmo? E ele é assim, super tranquilo. A gente sai de lá curado. Só dele falar, você já vai começando a um Rivotril. Ó. Você já vai ficando calma. Uhum. E que bom, porque isso é controle emocional também, né? Traz... bom, eu acredito que seja, obviamente, para tratar de um assunto que é extremamente complexo, que é a mente humana, o comportamento humano. Se você não tiver calma para tratar sobre isso, esquece. Pode ir para outra área, fazer outra coisa na vida. Mas você sabe que você falou dessa questão do aumento, né, da procura, da demanda. Eu acredito muito que a gente está caminhando para uma evolução legal. Eu acho que o sofrimento ele é uma oportunidade da gente olhar para aquela dor e falar, opa, não estou no caminho, preciso retomar. E aí, através do autoconhecimento, da terapia e dessa ajuda médica também, né? Porque quanto é importante essa medicina integrativa, esse cuidar, medicar realmente a pessoa quando ela precisa de uma ajuda ali, medicamentosa, para daí, enquanto ela está melhor, ela vai fazendo um tratamento com psicoterapia, né, doutor? Ele sempre indica, os meus filhos... Tem que andar junto, né, doutor? Tem. Sim, né? Eu particularmente, a gente, assim, a formação do médico em si é uma formação que eu vejo muito medicamentosa, né, curativa. Eu não tive uma aula de nutrição na faculdade, eu não tive uma aula para ensinar exercício físico, para ensinar sobre psicologia, por exemplo, né. Então a formação do médico ela acaba sendo, eu vejo, com bastante falha nesse sentido.
Após a residência de psiquiatria que eu comecei a ter esse olhar que o indivíduo ele precisa ser olhado como um todo. Não adianta só a gente passar um medicamento, né, e a gente não tratar de uma maneira integral, né? Então, melhorar a alimentação daquela pessoa, né, estimular e desenvolver com ela um plano de atividade física, né, de repente, né, orientar a buscar, né, uma psicoterapia, um mindfulness, né, algum tipo de terapia específica para aquela necessidade daquela pessoa, né? Ficar só na medicação acaba você se limitando muito. É evidente que tem casos que são imprescindíveis da medicação, sim. Mas sem dúvida alguma tem casos que inclusive não precisariam ser usada a medicação, né? Você, inclusive, quando chega um paciente até você, é óbvio que às vezes é a primeira opção que ele tem é procurar o psiquiatra. Se ele chega e você diz, olha, no seu caso, o medicamento ainda não é o indicado. Consegue ter esse parâmetro, assim, doutor? Você consegue encaminhar, de repente, esse paciente a uma terapia anterior para depois voltar até você? Ou não? Sim, a gente sempre trabalha dentro de parâmetros, né? E de indicações e recomendações segundo alguns guidelines que a gente segue, né? Europeus, do Canadá, né? E que a gente... Que são protocolos, é isso? Isso, mais ou menos isso, né? Então, se você tem uma depressão grave, sim, né? Onde você tem sintomas que indicam essa gravidade, você vai precisar, né? É uma recomendação de medicação. Sim. Se você tem uma depressão com sintomas leves, onde a pessoa consegue, de uma certa forma, funcionar, né? Trabalhar, né? Ter uma vida, né, de relacionamentos interpessoais, você indica fazer uma psicoterapia. O tratamento de primeira linha é uma psicoterapia, por exemplo, né? Certo. E mudança de hábitos de vida, né? Mas tem casos que acaba sendo necessária a medicação. Mas pelo menos uma prescrição de suplementação alimentar. Sim, porque quando a pessoa procura, né, o médico, é porque ela já está ali num nível de sofrimento, às vezes mesmo, precisando dessa medicação, porque o psicólogo e o terapeuta não... A gente encaminha muita gente para lá, né? Eu costumo encorajar muitas pessoas, falar, olha, não tem como eu trabalhar com você aqui na psicoterapia sem estabilizar um pouco o seu humor, sem te trazer um pouquinho mais para o seu eixo, porque às vezes desarmoniza tudo lá. E aí, em se falando do nosso tema de hoje, que é o transtorno de personalidade, é isso que é chamado borderline? Isso. O borderline tem medicação para os cuidados do borderline? Seria um estabilizador de humor? O que seria essa medicação? Então, na verdade, assim, se você for falar para o tratamento medicamentoso pro transtorno de personalidade borderline, ele não existe, né? A primeira linha de tratamento para um transtorno de personalidade borderline é a psicoterapia, né? O que acaba a gente utilizando de medicação para o transtorno de personalidade borderline é para alguns sintomas que a pessoa geralmente são inevitáveis dela apresentar, como ansiedade, como impulsividade, desestabilização emocional, que você tenta controlar, mas você não vai tratar, né, diferente de você tratar uma depressão, né, que o seu objetivo é atingir uma remissão de sintomas. A remissão de sintomas, um controle muito adequado, você vai conseguir com uma psicoterapia. Né? Pensar que um transtorno de personalidade, como o próprio nome já diz, né? Uma alteração, é um desvio da formação da personalidade daquela pessoa. A personalidade se forma na infância e adolescência, de acordo com uma genética que a criança ali, né, com o bebezinho já nasce, e você vai tendo, né, as vivências ambientais. Especificamente no borderline, geralmente são vivências traumáticas, né, que existem, principalmente, geralmente, situações em que existe algum tipo de abandono. Né? Então, a psicoterapia ela vem para ressignificar essas situações que ocorreram, principalmente na infância e adolescência, para você conseguir estruturar a personalidade daquela pessoa. Então, não tem como uma medicação, né, melhorar a personalidade da pessoa, né? Mas por ser uma personalidade, né, onde você vai ter determinadas características que incluem impulsividade, instabilidade emocional, né? Às vezes acessos de raiva, inclusive agressividade, né? Tentativas de suicídio,
né, compulsão, por exemplo, você acaba tentando utilizar a medicação para conter um pouco esses sintomas que são uma consequência, assim, dessa alteração da personalidade, né, que ela é alterada. O borderline, ele é pura emoção? É bem intenso, né? É bem intenso. É bem intenso. Não é a ausência de emoção, não é a ausência de sentimento. Não, é o excesso de todos os sentimentos, tudo junto e misturado. Como dizia Chaves, tudo no montão no fim do ano. Que vive ali nas extremidades. É por isso que é borderline, né? No limite. No limite. O nome já diz. Exatamente, né? Conta pra gente, então, pra quem tá aqui assistindo a gente, né? Como identificar se a pessoa é portadora, ou se um colega, um companheiro, alguém é portador dessa... portador, não seria nem essa palavra, né? Mas se possui essa forma de funcionamento borderline. O que marca o transtorno de personalidade borderline é a instabilidade, principalmente nas relações interpessoais, em consequência de uma instabilidade afetiva que essa pessoa tem. Quando a gente fala que ela tem são pessoas muito intensas, né? Porque emocionalmente, afetivamente, elas têm uma dificuldade muito grande de lidar com as situações, com as demandas do ambiente. Então, situações de rejeição, situações de frustração, são pessoas que acabam tendo acessos de raiva, de extremo nervosismo, né? Elas têm uma questão de uma entrega intensa, por exemplo, nas relações interpessoais, seja de amizade, seja de relações amorosas, em que está apaixonada muito rapidamente, uma coisa muito intensa, e diante de uma frustração, uma coisa, né, que às vezes inclusive é pequena, ela explode, ela se altera, exatamente, ela se altera completamente, né, se desestabiliza muito, e marca muito isso. Então, acabam sofrendo muito com isso. A gente tem que sempre lembrar que por trás disso tudo existe um sofrimento naquela pessoa, né? Acaba sofrendo muito nas relações interpessoais. Então, o que mais marca é a dificuldade dessas pessoas terem relações interpessoais estáveis, né? Só que se a pessoa ela trabalha dentro da psicoterapia e ela vai desenvolvendo melhor as habilidades dela, e isso começa a ficar mais sutil, né? Ela consegue ter um autocontrole melhor. E aí pode ser que dificulta um pouco mais esse diagnóstico? Sim, pode ser. Porque a gente tem mania de ler esses conceitos de que o borderline, ele tem esse humor muito instável, e aí aquela pessoa que já conseguiu superar isso, como eu, por exemplo... Eu ia falar isso agora, eu faço terapia há 12 anos. Começa a falar assim, mas será que eu sou borderline? E aí eu tenho uma paciente, inclusive, essa paciente, ela é psicóloga, e ela tá aí no mundo do autoconhecimento já tem um tempo, e eu, às vezes, né, eu tento mostrar para ela que, olha, você já estudou um pouquinho sobre isso? Dá uma lida, dá uma olhada nesse podcast, né, dá uma olhada aqui nessa entrevista. E aí ela, Andréia, não, eu não tenho esse extremismo todo. Mas eu acredito que ela já superou esse extremismo todo. Isso não significa que ela não sofra por dentro. Que aquelas águas internas não estão todas ali turbulentas como um tsunami. Então, esse borderline adestrado, exatamente, ele continua sofrendo. Mas também tem duas vertentes, né? É porque você pode camuflar isso de alguma forma ou dizer, prazer, sou borderline. Porque foi assim que eu, pelo menos, comecei a me identificar e a entender o porquê do meu comportamento dessa forma. E, assim, tudo tem os lados, né? Como a gente estava falando nas outras gravações, tudo o que nos traz a excelência nos leva também à derrota. Então, é o extremo, né? É o extremo de tudo. E lidar com esses sentimentos, entender quais são as ferramentas para cada momento, que é o barato do negócio. Então, acho que nem sempre quem tem essa impulsividade, nesse momento é que vai entender que tem esse transtorno. Geralmente, eu acho que vai entender depois que, por outro motivo, procurar psicoterapia e aí sim se identificar. Trabalhar isso sem reprimir, na verdade, né? Exatamente, porque também assim, né, doutor, quantas
pessoas, quantas, a maioria ainda da população, a gente está caminhando para que isso seja diferente, até porque outros médicos de outras áreas também acham muito importante o autoconhecimento, né? Enfim, então, assim... Gente, eu me perdi porque eu tô pensando em mim. Borderline. Eu tô pensando em mim. Mas eu já contei pro doutor que isso aqui não é um podcast. A gente enganou ele. Isso aqui é uma consulta psiquiátrica. Por exemplo, doutor, tô brincando. Mas essas pessoas que estão no ápice, de repente, de entender esses sentimentos, ou que não entendem, enfim, elas não vão conseguir ter essa autoavaliação nem em terapia. Ela não vai aceitar, mas vai tratar. Mas vai estar tratando de alguma forma. E aí, em um dado momento da vida, até de maturidade, né? A gente entende o que é sem o preconceito. Porque é muito isso ainda, né? Eu faço terapia há 12 anos. E eu ouço até hoje da minha família. Você tem mesmo que se tratar, né? Porque você é louca. Não, você tem mesmo que se tratar, né? Porque olha o que você... Então, assim, todo mundo tá super certo. E eu tô sempre ali. A impulsividade, o amor demais, o não sei o que demais. Procurando melhorar tudo isso. Todo esse sentimentalismo, a Thaís transfere muito pra música, né? O Butter, ele é muito artista. Então, tudo tem um lado bom também. É só saber lidar realmente com tudo isso. Eu acho que o grande questão, né? Quando a gente fala dos transtornos de personalidade, não só do borderline... É porque personalidade é o jeito de ser da pessoa, Exatamente. Né? Para a pessoa, ela fazer uma autocrítica sobre o jeito de ser dela, que precisa de uma mudança, que precisa de uma evolução e que alguns comportamentos são disfuncionais para a própria vida dela, acaba sendo difícil, né? É diferente, por exemplo, de uma pessoa que tem um funcionamento, né, regular, assim, durante a vida, relações estáveis e tal, e de repente faz um episódio de depressão, né? Em determinado momento da vida, a pessoa inicia com uma tristeza profunda, com uma perda de interesse, com, né, desesperança. Aquilo é um episódio, né? Por isso que o termo depressão vem da geografia, né? É uma queda, né, abrupta do estado de humor da pessoa em que ela não era assim daquela forma. Nos transtornos de personalidade, a personalidade da pessoa, ela é sempre daquele jeito, mais ou menos, né? Ela vai se estruturando na infância, na adolescência, vai criando aquela cara, né? E ela fica muito, muito, muito clara, assim, na vida adulta, né? Então, para a pessoa ter essa autocrítica de que ela precisa de ajuda, né, acaba sendo mais difícil. No caso do borderline, isso, inclusive, acaba sendo um grande desafio para os psiquiatras, para nós psiquiatras, assim, psicólogos, diagnosticar, né? Inclusive, lá na Unifesp, onde eu fiz residência, o ambulatório chamava-se ambulatório longitudinal, porque é um ambulatório de longo prazo, para você conseguir chegar a um diagnóstico. Claro, né? Muito tempo. Porque você precisa conhecer a pessoa, não é a pessoa sentar na sua cadeira, né? Te contar uma hora história. E meia de consulta ali, você vai fazer esse diagnóstico. Então, você vai conhecendo, você vai vendo o funcionamento dela, você vai vendo, né, como que vai sendo as relações interpessoais dela, o que ela vai fazendo, o que vai... Né? Então, aí vai chamando a atenção para esse diagnóstico. Então, é um diagnóstico que nunca pode ser feito assim, de uma forma imediata. Você precisa conhecer melhor aquela pessoa, precisa, né, caracterizar. E especificamente no borderline, eu acho que existe uma peculiaridade grande, né? Que é o sofrimento que aquela pessoa ela tem. Você pega um transtorno de personalidade antissocial, que são os psicopatas, né? Eles não sofrem. É ausência, né? Total. São dois polos, né? O borderline e os psicopatas. Estão em polos diferentes ali. E aí eles acabam se relacionando, né? Porque a forminha pega um com o outro ali. Dentro do relacionamento, isso é muito visível. Quando eu tenho, por exemplo, um paciente que está dentro de um relacionamento ali caracterizado um pouco como abusivo, eu falo que todo relacionamento ele é um pouco abusivo. O problema está na intensidade dessa abusividade. Daí, quando a paciente descobre que, meu relacionamento é abusivo, meu marido é narcisista, eu falo, tá, legal, agora vamos olhar para você. E você, querida? Porque o que foi que fez com que você se juntasse aí, né, que você desse permissão para isso? Porque é possível se relacionar com pessoas que têm
transtornos de personalidade, psicopatias. É possível, desde que você se coloque no seu lugar e não permita essa abusividade. Exatamente. Mas olha só, o borderline, então, é uma personalidade, não é uma psicopatia, né? Isso Não. é bem importante deixar isso claro. Desculpa. É bem Como importante assim? deixar isso claro, que é um jeito de ser, é um funcionamento. É um funcionamento. E né? o que difere isso para psicopatia? Tudo. A psicopatia, ela vai ser marcada por condutas antissociais, comportamentos que ferem a norma, né, de regras gerais dentro de uma sociedade. E fora aspectos, né, relacionados à própria, né, falta de afetividade que a pessoa vai ter com o outro, a falta de empatia, né, a falta de remorso, de sentimento de culpa, né, uma pessoa que geralmente faz tudo para benefício de si próprio, ela não se preocupa com o outro, com o sentimento do outro. Será que não se preocupa mesmo, doutor? Ou lá no fundinho isso está soterrado? Se for para benefício dele... O psicopata, ele faz tudo pensando em ganho próprio, Exatamente. né? É por isso que, por exemplo, a política é um problema, né? Porque ela está cheia de psicopatas, né? Dizem que na política, os maiores empresários... não, obviamente, né, gente? Estou falando aqui de maneira geral, mas existem casos e casos. Mas porque não tomam atitudes baseadas em sentimentos. Tá? Eu quero essa cadeira para mim. Essa cadeira aqui vai ter que ser minha, mas aí você tá nela, né? O que eu faço para tirar você daí? Sem pensar no que você vai sentir. Dane-se, Andréia, eu quero a cadeira. Então, é mais ou menos assim, né? Na minha cabeça, né? Eu adoro esse assunto, doutor. Eu mergulho nesses assuntos, assim, lógico, eu não chego nem... Mas eu amo. A gente sabe. Eu amo. A intensidade, o limite. Eu amo. Os extremos. Na minha cabeça, pra tentar, assim, ilustrar um pouquinho, né? Na minha cabeça, não passa como que uma pessoa não consegue explodir com um chinelo no meio da casa. Como que... Ninguém vai arrancar esse chinelo daqui? Eu vou pegar esse chinelo. É como se fosse uma canoa que tá no meio da casa, né? Não, é como se fosse um dinossauro no meio da casa. E pra mim, é tipo assim, o motivo pra matar alguém. Não literalmente, obviamente. Mas já é um motivo que me esquenta. Eu já quero de quem que é esse chinelo. Eu não vou falar por isso que é importante a psicoterapia, pra você entender que é só um chinelo. O que eu faço, doutor? Olha a ferramenta, tá? Hoje em dia que nem sempre funciona. É só um chinelo. Olha o chinelo. É só um chinelo. Olha que chinelo bonito. É um chinelo. Eu vou passar por ele e ele vai continuar sendo um chinelo. Então, assim, pra mim... Quer dizer, eu tô falando de uma questão diária, tá? Uma questão... Mas, assim, transformar esse sentimento... me dá um calor só de falar. Me dá um negócio... Falta de ar só de falar. Porque é um negócio que, assim, foge do controle da organização da casa. Pelo amor de Deus, gente. Ninguém tá vendo? Vocês têm Isso é característica do borderline, mas aí também pode ser um perfeccionismo, né? Pode ser outras questões. Então, o borderline, ele passa também por vários outras coisas, de depressão, de bipolaridade, de TDA. Toque, né? Explica um pouquinho pra gente isso, doutor. Porque é como se o borderline fosse um combo. Tudo no montão no fim do ano. Vem um pouquinho de cada coisa. É porque assim, se a pessoa tem um transtorno de personalidade borderline, por ela ter essa intensidade emocional, ela vai ser, com certeza, muito ansiosa, muito preocupada, muito insegura, né? Ela vai ter um sentimento de vazio, então vai ser marcado, assim, por sensações depressivas, né? Por ela ter impulsividade marcante, pode se confundir com TDAH, por exemplo, né? E a comorbidade é, inclusive, comum, né? Ela pode ter oscilações de humor, e a comorbidade com o transtorno, por exemplo, afetivo bipolar, ele pode ocorrer também. Então, ter episódios de euforia e episódios de depressão. Então, acaba transitando, porque é uma personalidade que ela vai se estruturando de uma maneira disfuncional, chegando a
se estabelecer dessa forma, né, ela vai trazendo alguns impactos, algumas consequências, né, em vários âmbitos. Né? Então acaba, ou mesmo se você pega, né, um TDAH, que é um transtorno do neurodesenvolvimento que começa nos primeiros anos de vida. Né? Você pega que é uma pessoa desatenta, desorganizada, esquece, perde, muitas vezes tem hiperatividade e impulsividade. Isso vai criando, às vezes na infância, na adolescência, né, uma autoestima baixa para aquela criança, para aquela adolescência, e as pessoas vão abandonando, às vezes, as amizades, porque aquela criança, às vezes, ela é inadequada, ela é impulsiva, se intromete, não espera, então os amigos acabam rejeitando, ela vai criando essa sensação de abandono. Isso você vai formando a personalidade. Se ela tem uma genética favorável para isso, ela desenvolve, além do TDAH, ela desenvolve um transtorno de personalidade borderline, né? Então, por isso que a comorbidade acaba sendo comum. E o inverso também é verdadeiro. A pessoa que desenvolve, né, por meio de traumas, abandono, questões da vida, relações com os pais, desenvolve um transtorno de personalidade borderline. Pelas dificuldades da condição de funcionamento da personalidade, ela vai se tornar uma pessoa com transtornos de ansiedade, pânico, vai fazer episódios de depressão. Então, é por isso que acaba sendo uma condição que frequentemente é marcada por comorbidades dentro da área da psiquiatria, né? O preconceito ainda é um grande quesito para não se procurar ajuda, no caso. O preconceito, tanto eu sempre falo, né? O autoestigma da própria pessoa que às vezes sofre com aquilo, ela não aceita que ela precisa de ajuda, acha que não precisa de terapia, né? As pessoas que estão erradas e que o mundo está errado e ela está certa. Quanto um estigma das pessoas também existem com as pessoas que buscam ajuda, que eu vejo assim que de certa forma tem até diminuído assim, com o passar dos anos. Isso tem diminuído esse preconceito em você fazer uma terapia, ou mesmo em ir num psiquiatra. Isso tem diminuído. Eu acho uma judiação quando os pais têm crianças que apresenta ali um transtorno, alguma coisa, e os pais começam a achar que é a terapia do chinelo, né? O chinelo no meio da sala. Não, ou que é ou o inverso, achar que o filho é o único na face da terra que vai ficar aos cuidados deles pro resto da vida e que não precisa... Porque assim, acho que partindo do princípio que um pai e uma mãe não consegue ver ou as dificuldades do filho, ou a dificuldade mesmo de vida do filho, ele está negando a própria existência. Ele está se negando a entender que não é tratado, precisa melhorar. Tudo aquilo que não é tratado vai somando muitas comorbidades. E essa que é a judiação, eu acho. Exatamente. Eu falo que o meu trabalho, ele visa muito as crianças, apesar de eu não trabalhar diretamente com crianças. Eu trabalho com casais. Sim. Mas um casal estruturado gera ali filhos muito mais estruturados a partir daquela estrutura familiar, né? Então, eu viso demais a criança. Quando eu atendo uma mulher, eu estou atendendo por trás dela aquela criança que está ali sobre a guarda dela. E eu, quando fiquei sabendo que o Vinícius era TDA, eu dei graças a Deus. Tirou o peso. Eu falei, nossa, que bom, né? Que é algo que não é culpa minha, porque eu me culpava demais. Mas que mãe já por aquela situação, culpada, né, eu lia livros, estudava como educar o filho, né? E aí eu fazia tudo, não dava nada certo. Porque é neurobiológico, né? É uma coisa que... E foi assim que eu descobri que eu era portadora de TDA também. Reprovei 3 anos na escola. Só que o TDA, quando ele... O Márcio fala que eu entro em coma quando eu foco em alguma coisa. Então, às vezes eu pego alguma coisa para fazer, um texto para escrever, alguma coisa, e às vezes eu fico 2, 3 dias em coma. Gente, coitada. E a É o casa, hiperfoco, né? e a casa fica, tudo fica. Eu não E tenho ele isso. começa, ele aguenta um dia, ele aguenta 2, depois ele começa a ficar incomodado. Eu falo, não é possível. Eu falo, mas o que é isso? Gera tipo uma dopamina que me traz aquela atração de fazer aquilo? Não consegue sair, doutor, não consegue. Não consegue sair do hiperfoco. É impressionante, é uma imantação. Mas te dá muito prazer. Muito, demais. Eu não quero parar de fazer isso. Exatamente. E a faculdade de Direito foi isso. Então, como uma aluna que reprovou 3 anos na escola, depois foi para uma faculdade de Direito e era a melhor aluna da sala. Fiz faculdade com bolsa integral. Que era o que você Os realmente 4 tinha prazer anos, em fazer. Participei do grupo de pesquisa oficial da faculdade. Né? Porque a grande questão do TDAH, né, tocando nesse assunto,
é que o déficit de atenção, ele está relacionado com coisas que, assim, não são tão prazerosas, mas que são coisas necessárias para a vida. Dia a dia. Não dá para a gente só prestar atenção e fazer aquilo que nos dá prazer. Sim. É verdade. Né? Então, por exemplo, quando um pai fala, mas meu filho fica horas jogando no computador, né? Mas, lógico, dá prazer. Inclusive, são áreas cerebrais diferentes que são ativadas. Então, quando a gente fala do déficit de atenção, a gente está falando em córtex pré-frontal, onde existe uma hipoativação. Quando a gente fala de áreas de prazer, a gente está falando de regiões subcorticais que incluem o núcleo accumbens, que incluem, né, localizações bem diferentes relacionadas à concentração. Quando você concentra num jogo ou quando tá lendo uma coisa que dá muito prazer, você está ativando outras áreas cerebrais e por isso consegue ficar bastante tempo, do que quando você precisa se concentrar numa coisa que você não gosta muito, que é difícil, que é meio chata. E de certa forma, o borderline, ele também se apaixona por alguma coisa e ele quer viver aquilo extremamente, né? Pela intensidade. Pela intensidade, como se apaixonar por uma pessoa, por exemplo, né? Acaba trazendo até a personalidade da pessoa para você, porque é uma integração total. Uma coisa importante da gente falar do borderline é justamente isso, essa adaptabilidade dele. Tipo assim, eu vou ser aquilo que a pessoa quer que eu seja, para que eu agrade, para que eu atraia essa... Mas no fundo o que ela mais busca é não ser abandonada, não ser Exatamente. rejeitada. Pelo medo da rejeição, pelo Exatamente. medo do abandono, elas E aí que está o grande problema, né? Como ela a última coisa que ela quer é ser rejeitada, ela acaba sendo... tendo comportamentos disfuncionais que justamente acaba acontecendo aquilo que ela mais teme, aquilo que ela... Ser rejeitada. E ela acaba sendo uma isca fácil para o narcisista, né? E quanto mais a gente... Quanto mais você tem a rejeição, mais você se afunda naquela relação. Até você entender que o amor vem de dentro. Aí, amor, parece que você abriu... Eu falei pra minha terapeuta semana passada. Eu falei, que luz é essa que eu tô vendo, que eu não tava vendo até ontem? Ela falou, pois é. E eu falei, poxa vida, por que é que, de repente, a gente acorda e entende um momento da vida que não tava entendendo, que sofria por aquilo... parece que é custe o que custar, sabe, doutor? Parece que você quer viver aquilo e realmente a gente idealiza e custe o que custar mesmo. Sofre, né? E sofre demais. Escorre. Não é pra isso, a vida não tá aí pra isso, né? A gente não tá aí pra isso. E a gente não consegue se ver como chave importante. Nesse processo, nessa relação. Por mais que você faça, não é o suficiente. Porque o outro é sempre melhor. Porque o borderline acaba sendo um poço sem fundo também, em certas ocasiões. Né? Não acaba nunca. Não acaba. Às vezes a pessoa que se relaciona com borderline fala, mas não importa o quanto amor eu dou, parece que nunca é suficiente para essa pessoa. Sim, mas acontece também... De pessoas borderline estarem com pessoas que são muito boazinhas ou bonzinhos, né? O inverso, assim, ele também às vezes acontece, né? Porque isso acaba fazendo com que a relação permaneça, de certa forma. Eu vejo vários exemplos no consultório, né? De homens ou mulheres que têm transtorno de personalidade borderline. E o parceiro, por ser ter uma personalidade mais dependente, mais frágil, ele não consegue colocar os limites dentro de situações de impulsividade, de intensidade emocional, né? Por exemplo, a esposa ou o marido vai lá e gasta um monte, ele não consegue se posicionar, né? E aquilo... acaba o parceiro sofrendo também com o borderline. O inverso também ele é verdadeiro. Outro dia o Márcio falou assim pra mim, né? O Márcio tem dificuldade de colocar limite, bastante dificuldade, mas eu acho que ele me manipula. Eu acho. Eu crio essa história dentro de mim. Mas outro dia ele falou assim, eu nunca falei não pra você. Pois devia ter só falado. isso que eu não quero que você faça. Só isso. Aí eu olhei pra aquilo e eu pensei assim, opa,
Como você faz qualquer coisa, é como você faz tudo. Se isso é um não para isso, logo deve haver outros nãos. Nossa, gente, eu me perdi. Escondidos. Me perdi no segundo não que ela falou ali já. Eita, Deus. Mas Faz sentido. Faz sentido. Na verdade, o doutor estava falando e eu estava aqui procurando um jeito ou um nome de chamar uma pessoa de normal. Doutor, de perto, alguém é normal? Mas você sabe que já teve até um estudo feito pela Universidade de São Paulo procurando pessoas em que eles colocaram, né, alguns critérios de inclusão para aquele estudo para considerarem ditas normais, né? E a partir de encontrarem esse grupo, eles darem uma determinada medicação para ver se essas pessoas elas teriam, né, alguma melhora, por exemplo, na qualidade de vida delas, né? E eles tiveram extrema dificuldade de encontrar esse grupo, né, de pessoas para fazer a pesquisa. Então é bem isso que você fala, assim, né? Dificilmente você vai encontrar alguma pessoa que tenha um padrão de normalidade, vamos dizer assim. E o que é? É que quem geralmente se diz, não, eu sou normal, meu, você tá muito doente. Não adianta, a gente cria... aliás, a doença normose... Quanto mais você acha que você é incrível e que você não tem defeitos e que sua vida é linda, é que você tá maquiando coisas aí ou querendo dizer coisas, criando máscaras sociais, porque a gente também cria isso, né, doutor? As máscaras sociais que são convenientes, né, pro nosso âmbito de trabalho, pro nosso relacionamento e assim vai. Por isso que, na dúvida, faça terapia. E se você não tem dúvida, faça também, porque isso é vai descobrir, né? Mas quando a gente tá com os resultados da nossa vida tudo ok, quando tá tudo bem, eu acho que não é o momento de procurar e ficar procurando pelo em ovo, né? Sim. Geralmente quando vem um sofrimento, um desafio, alguma coisa ali que você não consegue lidar, é um momento que você tá bem aberto para olhar para dentro e trabalhar algumas questões. Mas eu queria te fazer uma pergunta. É característico do borderline, ele tá ali naquela agitação toda, estressado, surtado, nervosa, sei lá, e de repente, do nada, fica bem? Ou não? Sim. É bem volta pro eixo. Sim, não, é muito bem. Engraçado isso aqui em casa, vou te dar esse exemplo. Eu fico assim, me dá tipo, emburro do nada e azedou o dia, estragou, e daí, obviamente, isso desarmoniza um pouco o meu marido, coitado. Não, desarmoniza todo mundo. Ele não coloca os limites, então ele acaba se desarmonizando também, ficando introspectivo, mais triste, mais chateado. Mas que e aí, você do pensa? nada, eu tô bem, agora eu tô limpando a casa, eu tô fazendo isso, tô fazendo... E aí ele tá lá ainda emburrado, porque tipo assim, como você volta tão rápido? Eu vou demorar 3 dias pra voltar pro meu eixo, porque ele demora pra sair, demora pra voltar. E eu não, é uma velocidade muito rápida. A mulher também, ela é bem cíclica, né? Ela acaba tendo um pouco dessa ciclicidade, mas ao longo das semanas, e não ao longo de um mesmo dia. Mas você pensa em alguma coisa nesse momento? Eu não sei nem como eu faço pra ficar bem. Então, eu penso igual o chinelo. É só um chinelo, é só um chinelo, é só um chinelo. Então, quando vem essa decadência pra mim, eu sinto tudo aquilo, aí eu vou pro meu o limbo. Mas aí lá, hoje, eu consigo pensar. Voltar pro eixo. Não voltar pro eixo, mas pensar. É um momento. É só um momento. Daqui a pouco eu não vou estar pensando tudo isso, porque o pensamento, ele vem... eu não vou dizer que eu tenho pensamentos suicidas, tá, doutora? Eu seria até leviana em dizer isso. Mas são pensamentos, assim, terríveis, péssimos. E entre um pensamento e outro, eu consigo hoje dizer, são só pensamentos e vai passar. Daqui a pouco vai passar, daqui a pouco vai passar, daqui a pouco vai passar. E eu preciso me dar esse tempo. E é aí que você cria ferramentas para viver. Então, assim, existe esse intervalo que você precisa dele, que a gente precisa dele. Porque não é que você precisa dele, você vai ter que passar por ele. O lance é não se aprofundar demais nele. E nesses intervalos conseguir racionalmente entender que é apenas um momento. Mas isso você precisou
de alguns anos para desenvolver, né? Torra, filho. Só 12, Pô, né? só 12 por enquanto. Vou precisar de mais 12 para entender os outros 12 que passou aqui. Porque já passou um vendaval aqui semana passada. Então, provavelmente, eu já não sei de muita coisa. Então, é aí que tá. Eu não entendi que eu tinha essa coisa toda, transtorno de personalidade, pode ser chamado assim. Até porque eu sou muito sociável, eu gosto da comunicação, eu trabalho com isso. E dá pra subir no palco e cantar naturalmente Maravilhoso, como se não tivesse porque acontecido ali nada. é o momento que eu mais me sinto completa. É a Thaís cantando, arrumada, maquiada. As pessoas estão me aprovando, porque eu gosto de fazer o que eu faço. Eu sei que é bonito naquele momento. E eu costumo dizer, eu tento trazer essa autoestima do palco pra minha vida. Porque eu desço do palco, doutor, querido, acabou. Eu sou totalmente nada a ver o que tava ali. Então, a minha insegurança vem, a minha baixa autoestima tá sempre comigo, a minha procura por aprovação tá sempre comigo. Eu preciso fazer o tempo todo para que essa pessoa me queira por perto. E aí, a contraponto, a pessoa também toma partido disso de forma a vantagens, né? Obviamente, com isso. E é um saco sem fundo. E o borderline costuma sem pegar fundo. um pra Cristo mesmo ou eu não? pego Depende da vários. personalidade. Eu iria mais nesse lado. Isso me, Eu pego vários. Mas essa história, isso que você fala, assim, me fez lembrar, não sei se vocês já assistiram, o filme do Elton John. Né, Não, ainda não. Que ele mostra a bibliografia dele, assim, Sim. como desde criança até ele se tornar famoso, né? Rockstar, né? Que chama Rocketman, o filme. É. E que mostra exatamente, né, o que o palco traz para ele, essa questão dele ser aprovado, dele ser aceito. O que nas relações interpessoais que ele estabelece, amorosas ou com os pais, por exemplo, isso ele sofre demais, Com né? certeza. Então, E os atores também, tanto é que a gente tem aí alguns atores que foram para os personagens e não conseguiram sair nunca mais. E precisaram de tratamentos e outros simplesmente se suicidaram, que foi o caso do Batman, que eu esqueci o nome dele agora. Batman não, desculpa. Coringa. Do Coringa, que fez um dos Coringas mais incríveis que eu já vi. O cara era incrível, jovem, talentoso, não saiu dali. Ele ficou e ele se suicidou. Porque ele vive realmente o personagem, ele vive realmente tudo que aquele personagem tá vivendo, sente tudo aquilo. E se identifica. E se identifica. Então não consegue sair. Teve outro ator também, que eu também não vou me lembrar o nome agora, que fez... Robbie Williams. Não, ele, bom, enfim, com certeza tinha depressão muito profunda e tudo mais, que fala sobre a Segunda Guerra Mundial, de um tanque de guerra, Coração de Aço. Acho que se chama esse filme. E um desses atores precisou de uma internação longa depois do filme. É uma internação psiquiátrica bem longa, porque ele simplesmente surtou. E aí, com as redes sociais, o borderline acaba sendo também, muitas vezes, escravo, né? Dessa admiração, desse reconhecimento. É um exercício. A busca para não ser... hoje fala do cancelamento, né? Na rede social, né? A busca para não ser cancelado, a busca para não ser abandonado, né? Para não ser rejeitado. Isso acaba trazendo um sofrimento de aceitação a todo momento, né? E que por trás, né, existe aquela criança interna dentro daquele adulto, ele fala né? da criança, a gente só fala de criança aqui. A Andréa fala da criança, eu tenho vontade de bater na minha criança, doutor. Daniela, cala a boca, chata! Existe uma Mas porcentagem, dá vontade algum de bater estudo? na criança ou dá vontade de botar no pai e na mãe? Nos dois. Nos três. Nos três. Nos Porque a três. criança sempre é vítima, né? Exatamente, exatamente. Existe alguma pesquisa de porcentagem de população, assim, borderline ou não? Tipo 5%, 3%? O DSM-5, né, que é a classificação internacional de diagnósticos americana, ela traz em torno de 2 a 6%. Assim. Bastante, né? E de psicopatas também. De 3 a 4% mais ou menos, mundial falando.
Mas são... Se você diagnosticado, né? Porque pode ter aqueles mais adestrados, né, que passa batido, no fundo sofre pra caramba. Não, e quem tá ao redor dessas pessoas? Então aí você fala de 100%, então 3%, 6%, não é nada. Bota quem tá do lado. Quem convive, né? Mas sabe que essa necessidade do reconhecimento, de não ser abandonado, eu não sabia que eu tinha isso. Eu não sabia, eu achava que eu era uma pessoa que não ligava para o que o outro pensa de mim. Nossa, eu fui descobrir isso recentemente. É muito legal olhar para isso e falar, cara, não é que funciona Por isso que assim. eu acho que vem muita coisa com a maturidade, né, doutora? Eu fiz 40 anos esse ano. Parece que não, mas quando eu verbalizo 40 anos, me parece metade da minha vida. Me parece, não, se eu der sorte, é metade, né? Com tudo. Agora, você não consegue ter essa amplitude aos 20, por exemplo, aos 18, onde você está no auge, de repente, de todos os seus hormônios também. Então, assim, obviamente, quanto mais cedo você se percebe, se conhece... Menos comorbidades. Exatamente, menos você sofre com tudo isso, né? Então, não é fazer terapia para o seu casamento. Não é fazer terapia para que os seus pais te aceitem ou para que você tenha um relacionamento melhor. Não, isso vem depois. É para que você se conheça e entenda o seu funcionamento. Por isso que eu falo que não precisa fazer terapia de casal. Não existe isso, terapia de casal, né? O casal, ele se dá bem se individualmente eles estão bem. Se não, não. Então, mas eu queria fazer terapia de casal, mas meu marido não quer. Relaxa, minha filha, vem só você. Vai lá e faz que você. Vai funcionar também. É isso mesmo. Faz sentido, doutor? Ou a gente está viajando aqui? Não, com certeza. Ele está olhando para nós duas e falando, ele é calmo, Deus. Deixa ele, gente, ele é calmo. Ele não fala muito, mas ele deve estar pensando, falando, tem alguma recomendação bacana, assim, alguma mensagem que você gostaria de trazer aqui para as pessoas que estão assistindo em torno desse olhar para o borderline, não só para quem se identifica mas para aquele que convive com o borderline. Como esse que convive pode ajudar? Nossa, essa parte eu vou dar para o Márcio assistir. Vamos lá, um corte, por favor. Atenção, família. O que o Márcio pode fazer para me ajudar caso eu tenha aí um diagnóstico de borderline, que eu ainda não fechei esse diagnóstico. É uma camisa de força, né, doutor? Não, eu acho que tem que sempre validar os sentimentos, independente de a gente falar num diagnóstico, a gente convive com diferenças e a gente precisa validar aquilo que a outra pessoa que está com nós, ela sente, né? Se aquela pessoa diz que está se sentindo muito triste, que está angustiada, existe algo realmente interno que está ocorrendo com aquela pessoa. Nossa, só uma pausa nessa fala. Congela, depois o doutor continua dessa parte. Machucou o joelho a criança. Não foi nada. A gente acabou de falar isso no podcast da música terapia. Tô cansada de ouvir isso. Tá chorando de novo? A gente não valida o sentimento da criança, né? Não foi nada isso, já vai passar. E aí, então, para quem convive com borderline, é reconhecer que, olha, você realmente sente tudo isso. Sim, com certeza. Não é uma tempestade no copo d'água no meu olhar, mas no seu olhar é realmente uma tempestade. Então, respeitar isso. Respeitar, validar e buscar reavaliar por que esses sentimentos eles estão presentes, da onde que eles vieram, né? E isso, lógico, vai precisar de uma ajuda profissional, né? A pessoa que identifica que ela tem uma condição, um transtorno de personalidade borderline, apesar de que eu achar que isso é um pouco difícil, às vezes a pessoa mesmo se autodiagnosticar, acho que isso não deve ser. Mas ou uma pessoa já tem esse diagnóstico, ou convive, é casado com alguém que tem esse diagnóstico, né? Precisa de uma ajuda profissional também, né? Para estar ressignificando vários aspectos da vida pregressa, né? Da infância, da adolescência, que levaram a esse desenvolvimento, né? Da maneira que a pessoa pensa. Mas ali na hora do surto, na hora do estresse todo, é acolher na medida do possível, certeza, né? né? E sabe o que o parceiro faz? Ele foge. Quanto mais ele se afasta, mais a gente fica brava. Não é? E filhos também, né? Mães, às vezes a criança tá lá naquela situação, é só ela dar um abraço. É só ela acolher e falar, tá tudo bem, vai passar, cara, né? Tô aqui com você. E não. O que faz? Faz aquilo que o borderline mais tem medo, de ser rejeitado, de ser abandonado. E é muito interessante isso. Olha lá. Então, acolher, viu, Márcio? Você entendeu? Acolher, abraçar, ficar juntinho. Não leva pro lado pessoal.
né? Porque às vezes o parceiro leva pro lado pessoal, fala, tá assim por causa de mim. E aí, o seu estresse enquanto borderline, ele capta, o seu parceiro muitas vezes capta como é uma rejeição de mim, tá falando mal de mim, tá falando que eu agi errado. E não, é só entender que aquela pessoa tem a turbulência interna dela ali. Sim. E saber diferenciar isso. Por isso que é importante, né? Numa relação a dois, assim, um conhecer a história do outro, né? Quais foram as vivências de criança com os pais, com os amigos, os traumas. Isso é uma relação. Ter interesse, né? E geralmente está Exatamente, ligado a um né? sentimento de abandono. Sim, geralmente sim. Sabe que eu tive um trauma, agora o doutor falando, me lembrei, na infância, com 5 anos de idade mais ou menos, eu briguei com meus irmãos em casa, eles falaram, então a gente vai sair para deixar você ir sozinha. Ô, filha da mãe. E eles saíram, e eu, na verdade, eu que falei que eu ia sair, eu me escondi atrás da casa, e aí eles saíram que nem louco para me procurar, fiquei com medo de estar sozinha e saí pra rua, e eu me perdi. E eu não tenho memória do que aconteceu depois disso, não tenho memória. Mas a minha mãe conta que depois de bastante tempo eu apareci com um policial que me achou. Presa. Eu não sei o que aconteceu. Então, pode ser que esse trauma, essa sensação de abandono ali, porque eu senti que eles me abandonaram, eles saíram de casa, como assim? Me deixaram sozinha, eu preciso ir atrás deles. E às vezes não é nem o que acontece, às vezes nem acontece realmente um abandono, mas é a forma com que aquela criança interpreta. Se sente. Significa, né? Exatamente. Né? Interpreta com os recursos internos que ela tem, né? Uhum. Esses dias eu tava dirigindo e aí eu tava conversando com a minha sobrinha, que tem 10 anos. Ana Clara, um beijo pra você, eu te amo, tá? E a Ana Clara é muito sensível pra muita coisa. E eu, assim, tinha acabado de sair de um papo com a minha irmã, que é a mãe dela e tal, e tava muito sentida, tava chorando. E conversando com a Ana Clara dentro do carro, tal, o quanto pra mim naquele momento estava sendo difícil, o quanto que eu tava sentindo sobre aquele momento e tudo mais. E aí eu olhei no retrovisor, ela tava chorando. E aí ela pegou e falou assim pra mim, pois a moça e falou, você quer um abraço? Gente, sabe quantas pessoas nos últimos anos me perguntaram isso? Só ela. Você quer um abraço? Aí eu parei o carro, ela me deu um abraço. E eu senti que era tudo que eu precisava naquele momento. E talvez ela também, né? E falando em percepção, Gabriel tem percebido muito mais isso. E ele não entra em discussão mais comigo. O que antes acontecia com muito mais... Então, se ele vê que eu tô no turbilhão, ele diz... Calma, mãe, você tá nervosa, mas não tem motivo pra isso. Calma, se acalma... E vamos conversar. E aí, assim, puta, se acalma, vamos conversar, meu. Se ele não fala isso com agressividade, se fala, você sente, né? Sim. A gente tava falando até sobre o ouvido. A gente, na verdade, eu não sei se a gente falou. Mas no Mulheres que Correm com os Lobos, a gente ouve a verdade. A verdade, ela soa de maneira diferente quando a gente ouve, né? E aí... também me vem isso, né? Do quanto as pessoas que se importam também estão preocupadas em se relacionar comigo. Eu lembro da minha mãe falando, desde muito pequena, a Thaís é 88000. Eu não sou 880. É 88000. Ah, não dá, né? Pra falar, 88000. Essa frase cabe bem pro borderline, né? 880, porque ele tá ali nos limites. Exatamente. Então, o melhor remédio para um borderline... eu aqui induzindo o corte do podcast para o Márcio exclusivamente. O melhor remédio é um abraço, é um carinho, é um, olha, tudo bem, você não vai ser abandonado. Naquele momento de cólera. Mas isso tem perigo de fazer com que o borderline acaba usando disso para receber o afeto e o carinho? Ou você acha que as pessoas, não, tem que dar limite, ele tem que entender? Não, mas é justamente, né, assim, que a pessoa tem que acolher, mas a outra pessoa ela tem que ter uma crítica de que ela precisa evoluir, né, na forma como ocorreu determinada situação ali para ela se desregular, né? Então é aí que entra a pessoa também crescer emocionalmente, né, em termos... Se permitir essa evolução. É um exercício de humildade muito grande, é uma coisa recíproca, né? O parceiro tem que
acolher, mas a outra pessoa também não pode esperar que só o outro acolha. E né? se você tá vendo que você tá levando vantagem nesse momento, amigo, aí já não é borderline, não. Aí a gente já parte pra psicopatia mesmo. Se você tá vendo, se você tá percebendo que esse ambiente acolhedor te traz uma vontade de estar ali e manipular uma situação, Exatamente. Você vai se tratar. Mas olha, é bom a gente não endeusar também o borderline. De jeito nenhum. A Ana Beatriz, a autora do livro, né? Sim. Inicialmente aquele livro dela chamava Corações que Amam Demais, ou Mentes que Amam Demais, algo assim. E depois ela trocou para Corações Descontrolados, uma coisa assim. Porque ela costuma dizer que o borderline, ele pensa que ele ama demais, mas na verdade ele também está ali em busca de satisfazer um vazio que é dele, interno. Então, de certa forma, ele também manipula para receber isso. Existe também ali uma busca pessoal, talvez não para o lado da maldade, como a psicopatia, mas existe uma busca também. Mas se você parar para olhar, o ser humano ele busca Todos eles, né? Por que mudando um pouquinho, mas por que Instagram, Facebook deu tanto certo, né? Porque a sacada deles foi, a curtida, a pessoa vai ter a aprovação. Olha. Exatamente. Né? Vai fazer as pessoas quererem postar e quererem serem aprovadas, né? Então o ser humano, de certa forma, ele busca essa aprovação, essa aceitação, essa validação. É natural. Né? É de uma certa maneira natural. É que talvez o borderline ele busca isso de uma maneira muito mais intensa, né? Porque justamente o vazio dele acaba sendo um pouco maior, né? Maior. Doutor, pra gente... Pra gente só englobar um pouquinho da história da psiquiatria, eu também acho que o preconceito vem de tudo que a gente ouve falar e de tudo que a gente já ouviu desde a época dos nossos pais e avós, enfim. A psiquiatria é uma das medicinas que mais evoluíram, eu acredito, né? Se tratando dos tratamentos até que eram usados, tratamentos de choque, muito, né, assim, demais. Como é que é? Lobotomia. Lobotomia e tudo isso. Então a gente vê, às vezes, nos filmes, né? As mulheres que eram internadas por histeria, né? Então, que eram chamadas de histéricas, né? E que nada mais eram do que mulheres cumprindo ali, de repente, seu ciclo e no limite dos seus sentimentos, né? A gente não sabe o que essa mulher estava passando socialmente, né? Então, deixar isso um pouco de lado, saber um pouquinho de onde vem, onde nós estamos e que caminho a gente está percorrendo na medicina psiquiátrica, né, na saúde mental, que é muito importante a gente trazer esse assunto para dentro de casa, né? Não importa se você não tem como fazer uma terapia pagando, porque a gente sabe que também é caro, né, doutor? Mas o SUS, hoje em dia, ele traz também, assim, de forma palpável, né, e acolhedora a saúde mental. Não importa se você tem ou não dinheiro para fazer uma terapia, você pode procurar que, com certeza, você vai encontrar ajuda. Não tenho como livros, palestras que você pode dar esse primeiro passo. Porque aí a gente entende o quanto é importante esse investimento na nossa saúde mental. Você pagar a terapia, você fazer a terapia não é um dinheiro jogado fora jamais. Você procurar um psiquiatra não é um dinheiro que eu não tenho como gastar com isso. Não, coloque como prioridade. Porque isso é para o seu desenvolvimento, é para o nosso desenvolvimento. Então, quebrar esses tabus e como pai, como mãe... O funcionamento da mente humana, o funcionamento do ser humano, né? É muito complexo, a gente estuda para... Por exemplo, eu sou advogada. Eu estudei para ser advogada, eu estudei para ser terapeuta, o doutor estudou para ser psiquiatra. E aí, para viver, a gente não estuda. A gente acha que não precisa. Né? Mas quantos estudiosos, filósofos e pessoas cientistas que já estudaram o funcionamento da mente humana, o nosso funcionamento, e tem aí um legado para a gente entender o nosso funcionamento. É como se a gente estivesse dentro de uma máquina potente aí, sem saber pilotar ela. Exatamente. E o mais assim, né, que a gente vive numa sociedade, hoje em tempos, né,
que se for para avaliar, o nosso cérebro, quando as pesquisas mostram, assim, ele mudou muito pouco do cérebro do ser humano primitivo, que caçava, Sim. pescava e coletava, né? E hoje, as coisas ao nosso redor, nós estamos com a energia elétrica aqui à noite, nós, né, temos alimentos totalmente processados, então tudo houve uma mudança ao nosso redor, internet, né, toda essa loucura, e o nosso cérebro, ele é basicamente o mesmo. Então, como que uma máquina, né, que foi feita para viver de determinada forma, vai se adaptar para viver nesse mundo atual? Então, é algo assim, que se a gente não se cuidar, né, com toda essa dinâmica que existe atual, a gente se perde, assim, mentalmente a gente se perde, né, com problemas sérios de estresse, ansiedade, né, depressão, a gente realmente acaba, né, e uma coisa vai levando a outra, assim, se a gente, né, a gente tava falando, vocês estavam comentando de crianças, né, aí você pega uma mãe com alguns problemas, com algumas dificuldades que não se trata, como essa mãe vai criar uma criança, essa criança cresce também, né, com determinadas crenças, esquemas cognitivos, dificuldades, problemas comportamentais, e por aí vai perpetuando. Então, é uma coisa muito, muito doida quando você começa a pensar, né, em termos de saúde mental, assim, como que nós estamos hoje em dia dentro desse mundo que, assim, tá muito dinâmico, né? E a gente achar que os nossos filhos são os mais lindos, eles até são, só pra gente. Do portão pra fora, putz grila, é só mais uma criança. A gente tem que parar de, assim, amar o seu filho, cuidar, zelar do seu filho, não quer dizer que ele seja o único do planeta e que ele tenha o direito de passar por cima de outras pessoas só porque o que você sente por ele é muito importante e você acha que é o maior do planeta. Não. Meu pai dizia uma coisa... os limites com amor, exatamente, na verdade, exatamente. Né? Meu pai dizia uma coisa que, assim, eu acho que ficou na minha cabeça. Eu digo, doutor, que eu tenho o melhor do meu pai, o melhor da minha mãe, mesmo sabendo de tudo que rolou, tá? Mas que os defeitos são só meus, porque se eles não forem meus, eu não consigo melhorar. Autorresponsabilidade. Minha autorresponsabilidade. Então, assim, eu ouvia do meu pai, que foi um cara extraordinário. Ele dizia assim, me digas com quem andas que eu te direi quem tu és. Aí tem o complemento. Se for os bons, será um deles. Se for os maus, você será o pior deles. Porque você sabe onde você está se enfiando. Você sabe que tipo de companhia você é. Ah, então as companhias? Ok, há casos e casos. Mas que tipo de companhia você está sendo? Que tipo de pessoa a gente está sendo no meio social onde a gente vive? É um exercício para se fazer todos os dias. E quanto é a consulta, doutor? Agora que eu já vou pagar para o senhor. Foi incrível esse papo, foi maravilhoso. A gente provavelmente vai passar bastante tempo falando sobre esse papo. E eu acho que o que ficou mais marcado para mim é que o borderline, ele só precisa de um abraço. Ele só precisa se sentir amado. Ele só precisa realmente sentir um pouco dessa segurança para que ele consiga respirar e se desenvolver e voltar para o eixo. Aquela criança colérica no shopping que está ali se debatendo, você vai querer bater uma DR com ela? Não. Abraça, acolhe, espera um tempinho, vai passar. E o movimento que as pessoas fazem muitas vezes é um movimento contrário, que piora a situação. E a dor realmente é muito profunda. É uma dor muito profunda que só quem sente. Parece que o mundo vai acabar. É horrível, é horrível. Se tiver numa TPM, então... Foi aquele caso do Johnny Depp com a... Amber Heard. É, exatamente. Ah, desgraçada. Eu tô brincando. Ela é uma desgraçada? Mas a gente pode falar? Não pode. Mas assim... Mas ela é uma pessoa que tá ali pedindo ajuda. Exatamente. Por trás de tudo, ela devia estar num sofrimento danado, profundo. Né? Quem fere é porque é ferido, né? Tá ferido. E aí foi exposta de uma maneira, assim, ao meu ver, né? Extrema, aquilo por uma psicóloga que fez uma avaliação. Nossa, você já pensou? E jogou, assim, que ela tem um diagnóstico de transtorno de borderline. Então, não só trouxe, com certeza, um problema grande para ela, né, com a exposição, mas e para as outras pessoas que também têm esse diagnóstico, né, de olharem e falarem, não, mas
né? Então eu sou uma criminosa, né? Eu sou... né? Não. Eu tenho essa sensação de que borderline é uma pessoa que eu preciso me afastar. Quando essa palavra parece que me remete a isso, não sei quando eu criei essa crença, mas hoje a gente está aqui para desmistificar um pouco isso, né? Olhar para esse borderline como uma personalidade, uma forma de funcionamento, que a pessoa precisa se trabalhar ali, se estruturar, mas tá muito baseado numa dor, esse comportamento. Mas eu já tive essa crença muito mais forte de que, porque ainda tem. Crença é uma coisa que é difícil curar. Mas eu ouço assim, borderline, ixi, a pessoa é meio perigosa. Então, mas quando você entende que você é e que isso traz uma vergonha, obviamente, porque as suas ações às vezes são vergonhosas, né? Eu falo por mim. Assumir isso e entender que dá para melhorar, entender que dá para ser diferente, mesmo você sendo exatamente quem você é, sem se preocupar com o julgamento das outras pessoas, né? Não é custe o que custar, não. Existe uma linha muito tênue para você andar nela ali sem que você pareça ou soberba, eu posso fazer o que eu quiser já que eu tenho esse diagnóstico. Dane-se, não é isso, porque você precisa de um mínimo de bom senso para viver em sociedade, para não ferir ninguém, para não se ferir também. Mas deixar essa vergonha de lado. De lado naquela. Existe a vergonha, vou lidar com ela. Vou lidar com essa vergonha, assumir esse erro e tentar aprender começar a se de amar. novo. Né? Eu acho que a autoestima ela é um ponto-chave também nessa questão. Com certeza. Porque se o amor vem de dentro, ele é menos necessário do lado de fora. Quanto menos uma amor busca dentro... menor por não ser abandonada, né? Se você se ama, você não... Independente... Eu acho que a autoestima ela é a raiz de muitos problemas, né? Que se desenvolvem. Sim. É isso aí. E aí? Eu amei. Gratidão por essa conversa, por esse bate-papo. Quer deixar alguma mensagem, algum recado? Ah, o Instagram do doutor. É aberto? É aberto. É aberto? Não é muito movimentado, não, mas... Ah, doutor, mas você tem tanto que conteúdo. Manda lá de vez em quando um textinho. Tem muita coisa legal. Tem. Muita coisa legal. Eu vou seguir. Eu só não achei ele aquela hora, né? Que tem muita informação. Vou procurar. Renato Agostinho, _ psiquiatra. Muito bacana. Calmo desse jeito. Atende em Marília. Isso. Online também, né? Tem Marília, online. Agora a gente está tô com mais 2 sócias, a gente criou uma plataforma de atendimento online também para esse acesso, né, que tem profissionais ali da psicologia, profissionais da psiquiatria, para pessoas de fora do país, para pessoas de outras localidades, né? Pessoas de cidades pequenas, por exemplo, que têm vergonha às vezes de fazer terapia com pessoas. Então a gente desenvolveu, né, faz pouco tempo que a gente lançou, que chama Mente Vitale, né? Então é um projeto que a gente está começando agora, engatinhando e tentando evoluir. Vamos colocar aqui na legenda, né, Anderson? Como é a plataforma? Como encontra? www.mentevitale.com.br, onde tem profissionais ali da psicologia e da psiquiatria. E o Instagram também. Legal. Obrigado. Gratidão, é isso. Show. Amada. Foi maravilhoso, esclarecedor. Fechou com chave de ouro o nosso dia de gravações. Maravilhoso, esclarecedor. Eu me sinto cada vez mais à vontade para falar sobre esses assuntos. E porque são dores minhas que podem ser suas também. E a gente consegue nessa troca. Não existe um perfil que você precise ou que você deva, tá? Muito pelo contrário. Cada um é cada um. Cada pessoa é uma pessoa e precisa ser tratada como um ser único, né? Deus nos criou como seres únicos. Então, a gente entende que cada um tem a sua necessidade e cada um vai percorrer o caminho necessário para o autoconhecimento. Então, esse papo aqui de hoje foi um pincel em um assunto muito profundo e que riquíssimo, né, doutor? Que a mente é apaixonante, né? Sempre gostei muito. É apaixonante. Na verdade, eu entrei na faculdade querendo fazer pediatria por conta do meu pai ser pediatra, né? Sim. Mas aí quando eu me deparei com a psiquiatria, assim, eu não tive nenhuma dúvida. De
E aí ele fez a psiquiatria pediátrica também. Daí eu fiz psiquiatria e depois eu fiz a psiquiatria da infância e adolescência, né? O que eu vejo hoje, assim, que traz uma vantagem, inclusive, porque muitas questões dos adultos, ou diria quase que todas, né, têm uma relação com a infância e adolescência. Então eu consigo, de certa maneira, ter esse entendimento longitudinal, assim, né, de grande parte dos problemas. Acho que para mim isso foi muito bom, assim, como formação profissional, né? Incrível. Parabéns. Show de bola, tá? Tá aqui com você. E se você ainda não deixou seu like, não se inscreveu no canal, não compartilhou esse vídeo, vamos colocar isso aqui em movimento para que essa informação chegue para mais pessoas. Se você não fez nada disso, eu me sinto um lixo, abandonada, Aí, cadê descredibilizada. Agora eu não quero mais autoestima. Agora eu quero fazer com que as pessoas se sintam culpadas por não terem se inscrito no canal, por não dar um like aí, por não deixar aí nos comentários. O que você acha desse assunto? Traga mais pessoas, compartilhe no grupo da família, ao invés de ficar lá brigando. Manda aqui e fala, gente, ó, informação, ó. Pá, joga lá no grupo da família e traga mais pessoas para o nosso papo. Doutor, muito obrigada mais uma vez. Um abraço para sua família. Leve o nosso carinho e, ó, você vai ser mais bem-vindo aqui outras vezes, com toda certeza, para abordar outros assuntos também, tá bom? Legal, obrigado, Andréia. Prazer estar aqui com vocês. Um beijo. É nosso. Fui.